Um novo escândalo acabou de levar a juventude chinesa ao limite. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Deixe um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar o algoritmo e homenagear o ursinho Pooh. Volte toda segunda, quarta, sexta e domingo para novos episódios, pois o YouTube não vai notificar você. A economia da China está um verdadeiro desastre, especialmente para os jovens com taxas de desemprego altíssimas. Mesmo após o Partido Comunista Chinês suspender por meses a divulgação dos dados de desemprego entre jovens e depois retomar com um novo método para melhorar a aparência da situação. Hoje, a melhor opção de carreira para jovens na China parece ser fugir com Peter Pan para a Terra do Nunca e torcer por dias melhores. Por isso, não é de se admirar que os jovens chineses estejam realmente lotando feiras de emprego e concursos públicos, como o Sanji Yifu de 2026 ou o Exame dos 3 Apoios e uma Assistência. Os nomes dos exames chineses são estranhos. Este é um programa público que recruta graduados universitários para trabalhar em setores de base, como educação, agricultura e saúde, especialmente em áreas carentes. Concluir o exame é um passo fundamental para garantir o tão cobiçado emprego respaldado pelo Estado, também conhecido como tigela de arroz de ferro, por causa da estabilidade no emprego. Mas a concorrência é feroz. O exame dos 3 apoios e uma assistência deste ano na província de Henan teve mais de 141 mil candidatos, disputando pouco mais de 3 mil vagas. Mas essa não é a parte realmente insana. O mais insano é o fato de que houve trapaça organizada com a ajuda de membros da equipe do exame no local. Dizem que trapaceiros não vencem, mas ainda assim ganham dinheiro por fora. Segundo a mídia estatal chinesa, conspiradores organizaram pessoas para responder perguntas e transmitiram essas respostas diretamente a candidatos previamente escolhidos usando dispositivos eletrônicos. Não era só entregar respostas de provas, os resultados finais também foram manipulados. Por exemplo, se uma localidade tinha uma vaga, exatamente um candidato tirava mais de 80 pontos. Se havia 2 vagas, exatamente 2 candidatos milagrosamente ultrapassavam a marca dos 80 pontos. Isso gerou uma indignação absoluta. Como um comentarista da Taixin apontou, isso tocou em um nervo exposto em todo o país. Afinal, os exames do serviço público deveriam ser o único lugar na sociedade chinesa onde a meritocracia prevalece. Em vez disso, em toda a província de Henan, o exame foi manipulado para favorecer certos participantes com conexões misteriosas de várias maneiras. Muita gente pôde ver o que estava acontecendo, então o governo provincial investigou, resultando na suspensão do chefe do Centro de Exames de Pessoal de Henan e na anulação das notas da prova escrita de 11 de julho, com um novo exame remarcado para 22 de agosto. Mas tem um detalhe: isso não é um caso isolado. Houveram outros escândalos recentes de fraude, como essas 2 polêmicas de recrutamento de professores em Guangdong. Em Leizhou, um vice-diretor da Escola de Educação Especial de Zhanjiang Leizhou supostamente vazou informações de candidatos, espalhou boatos em privado e pagou para convencer o candidato que ficou em primeiro lugar na prova escrita a desistir. Lembrem-se, crianças, sucesso é trabalhar duro, não desistir e principalmente ter pais ricos. O vice-diretor foi punido junto com outras 5 pessoas. Enquanto isso, lá em Foshan, a mídia chinesa informou que dos 18 candidatos às vagas de professor na escola secundária Jihua de Foshan, todos os 13 candidatos com alta pontuação na prova escrita foram reprovados na entrevista e eliminados, enquanto 5 candidatos com as piores notas na prova escrita passaram na entrevista e avançaram. O que não é nada suspeito. A manipulação em recrutamento ocorre em toda a China, especialmente em grandes empresas como a Huawei, que alertou funcionários para não ajudarem candidatos a trapacear por dinheiro. Fazendo provas no lugar deles ou compartilhando as perguntas das avaliações, que foi um ponto da trama no início de Suits. Vida. Se você vai imitar a arte, poderia pelo menos imitar uma série melhor? Apesar das promessas do governo chinês de combater o nepotismo, esse crime, que é basicamente roubo de emprego, nunca acabará enquanto o Partido Comunista Chinês estiver no poder. Isso porque o nepotismo é uma característica, não uma falha do comunismo. No comunismo, quem tem mais conexões e recursos é quem mais se dá bem.
não quem segue as regras de uma verdadeira meritocracia. É assim que surgem histórias absurdas, como a de uma estagiária sem histórico na área médica que conseguiu entrar em hospitais de elite na China usando documentos falsificados e conexões familiares. Ainda bem que isso só aconteceu em um emprego sem importância, como em um hospital, e não em algum lugar onde a vida ou a morte estão em jogo, como no drive-thru do McDonald's. Isso ocorre porque o comunismo corrompe tudo, inclusive instituições que deveriam promover meritocracia e responsabilidade. Enquanto o Partido Comunista Chinês estiver no poder, a vida parecerá muito mais sem sentido do que precisaria ser. E quanto mais cedo as pessoas perceberem que o comunismo precisa ser eliminado, mais cedo o povo chinês poderá realmente prosperar e deixar de considerar fugir para a terra do nunca e esperar tudo passar como sua melhor perspectiva de carreira. Os piratas de lá não são tão ruins quanto os da China. O China Uncensored desperta as pessoas para isso. Junte-se ao meu exército dos 50 centavos contra o comunismo, inscrevendo-se no meu site, China Uncensored. Ao se inscrever, você acessa uma comunidade de bate-papo bem ativa, transmissões ao vivo exclusivas e episódios especiais de análise aprofundada, feitos só para o meu exército dos 50 centavos. Clique neste botão ou no link abaixo. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.